Era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Bom dia, família, Neto na voz aqui mais uma vez. Hoje um cenário um pouco diferente, como vocês podem ver. Nesses próximos dias eu estarei viajando, então quero fazer os vídeos em cenários distintos, mas que possa também agregar ao nosso conteúdo, que possa trazer também mais inspiração, mais informação. Logo mais, que nos inspire para que façamos uma boa leitura da palavra. Dada a devida introdução, bora para o que importa, bora para aquilo que não é só conhecimento e sabedoria, mas também é o pão da vida, o pão que alimenta a alma. Leitura de hoje, eu trago para vocês o livro de Hebreus, capítulo 2. Livro de Hebreus, capítulo 2. Sem mais delongas, portanto, precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido. Lembrando, o livro de Hebreus, escrito pelo apóstolo Paulo. Precisamos prestar muita atenção às verdades que temos ouvido, para não nos desviarmos delas. Pois a mensagem que foi transmitida por meio de anjos permaneceu firme. A toda transgressão e desobediência recebeu o castigo merecido, o que nos faz pensar que escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação, anunciada primeiramente pelo Senhor e depois transmitida a nós por aqueles que a ouviram falar. E Deus confirmou a mensagem por meio de sinais e maravilhas e diversos milagres, e também por dons do Espírito Santo, conforme sua vontade. Então aqui, meus irmãos, veremos que as dádivas foram dadas, os milagres concebidos, mas toda iniquidade também tem seu castigo. É como eu sempre costumo dizer, Deus é tão bom, que ele deixa você pedir o que quiser. Você pode plantar o que quiser neste universo. Nós, seres humanos, temos o livre-arbítrio para plantarmos o que quisermos dentro deste universo do Criador. Porém, entretanto, Deus também é justiça, é o justo dos justos. Então você colherá, sem sombra de dúvidas, aquilo que plantou. Então, que nos atentamos às instruções e o conhecimento dado por aquele que trouxe a salvação. Porque esse conhecimento gera mais vida, gera mais abundância, gera mais harmonia com a matemática desse cosmos, desse ambiente natural em que a gente vive. Não no ambiente artificial da Babilônia. Esse aí, nada funciona, nada dá certo, são ratos correndo dentro daquela rodinha, na gaiola. Acha que está perseguindo sonhos, perseguindo ambições, mas não passa de ratos sofrendo, assim, no modo de dizer, lógico, né? Obviamente, não são ratos, mas se comportam como ratos que sofrem constantes testes psicológicos, testes emocionais, testes de todos os tipos que você imaginar, de todas as naturezas possíveis. Inclusive agora, quem está preso numa dessas gaiolas chamada New Jersey está sofrendo um experimento brutal mental e psicológico com o aparecimento de diversos drones, diversas aeronaves não identificadas sobrevoando a cidade, assustando a população, e o governo não dá sequer uma palavra. Por quê? Porque vive testando sua população como se fosse um bando de ratos em laboratório, correndo dentro da sua rodinha, achando que está vivendo sua vida, mas na verdade está só sendo conduzido por experimentos e mais experimentos. Enfim, continuando a leitura, vamos para o que importa. Além disso, não são os anjos que governarão o mundo futuro a que nos referimos, porque em certo lugar alguém disse: quem é o simples mortal para que pense nele? Quem é o filho do homem para que com ele te importes? E no entanto, por pouco tempo, o fizeste um pouco menor que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Tu lhe deste autoridade sobre todas as coisas. Em verdade vos digo, meus irmãos, Jesus se fez menor que os anjos para vir aqui na terra e se portar como um homem que no mesmo grau em que seus irmãos estão, porque assim deveria ser, ele deveria ser semelhante aos seus irmãos. Mas a verdade é, quando fomos criados lá no Jardim do Éden, lá atrás, o que tinha?
um ser humano perfeito e agradável, segundo a vontade do Pai, segundo a vontade do Criador. A questão é que fomos distanciando e enquanto éramos no Jardim do Éden, havia anjos protegendo os portões, enquanto Adão e Eva ficavam desfrutando do paraíso, ou seja, havia anjos trabalhando para os humanos. A decadência foi tão grande, a queda foi tão brusca, que a gente não só caiu para baixo dos anjos, a gente foi para além. A gente hoje se encontra nesse mundo escravo de demônios, onde eles criaram um mundo totalmente artificial, algo que não tem nada a ver com a realidade natural, bela e simples do Criador. Cada vez menos, porque as pessoas estão buscando as gaiolas modernas, as gaiolas high-techs, como diz, smart jaula. Mas cada um procura aquilo que deseja, né? A gente tem o livre-arbítrio e a salvação também é individual. Enfim, continuando. Quando se diz todas as coisas, significa que nada foi deixado de fora. É verdade que ainda não vimos tudo ser submetido à sua autoridade. Contudo, vemos Yahushua HaMashiach, que todos conhecem como Jesus, que por pouco tempo foi feito um pouco menor que anjos, e que, por ter sofrido a morte, agora está coroado de glória e honra. Pois ele morreu limpo, sem nenhum pecado, pelos pecados dos outros. Um ato de extrema coragem, um ato de extremo heroísmo, o maior herói de todos, o único, o verdadeiro. Sim, pela graça de Deus, Jesus experimentou a morte por todos. Deus, para quem e por meio de quem todas as coisas foram criadas, escolheu levar muitos filhos à glória. E era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele tornasse o líder perfeito para conduzi-lo à salvação. E a natureza nos ensina, meus irmãos, por isso a gente deve se colocar no meio natural. A Bíblia nos instrui o tempo inteiro a fugir da Babilônia e a procurar o quê? Campos, lugares naturais, pastos verdejantes, beiras de rio, aonde a gente possa estabelecer uma comunidade patriarcal. Mas a questão que eu quero trazer aqui era necessário, olha como diz as Escrituras, era apropriado que, por meio do sofrimento de Jesus, ele se tornasse o líder perfeito para conduzi-los à salvação. Por quê, meus irmãos? A gente observando a natureza, a gente percebe que todo o processo de lapidação, forja, melhoria de algo que a gente pega de forma bruta na natureza e quer transformar em uma obra de arte, em uma ferramenta, em um instrumento a ser usado, ele vai passar por atribulações, vamos dizer assim. Ele vai passar por atrito, ele vai enfrentar certas resistências, mas para ser moldado é necessário que coloque sobre pressão, que coloque sobre determinados fatores que vão moldá-los. Jesus não precisava de nada disso, mas ele se fez exemplo para conduzir a todos nós, o máximo de pessoas possíveis, à salvação, porque nós precisamos ser forjados, nós precisamos buscar a melhoria moral, nós precisamos buscar um aperfeiçoamento. Ele já estava perfeito, mas para dar o exemplo para nós, ele sofreu, ele passou pela forja, ele passou pela lapidação, logo dando o exemplo para todos os irmãos aqui na terra de que devemos passar pelo processo. Não há resultado sem processo. Como digo sempre, frase da minha célebre irmã Gabi, forte abraço, o caminho é estreito, mas o sorriso é largo. Enfim, continuando. Assim, tanto o que santifica como os que são santificados procedem de um só. Por isso, Jesus, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, não se envergonha de chamá-los de irmãos, quando diz: proclamarei teu nome a meus irmãos, no meio de teu povo reunido te louvarei. E também afirmou: porém minha confiança nele, isto é, eu e os filhos que Deus me deu. Meus irmãos, por que Jesus nos trata como irmãos? Porque de fato somos todos filhos de Deus. Somos filhos de Deus pelo chamado dele, pois ele abriu essa porta para nós. E por que ao mesmo tempo ele é pai? Porque ele é um só com a vontade do pai.
Ele é um só com a vontade do Pai, ele está na mesma frequência que o Pai, logo o Pai age através dele. Somos todos centelhas do Pai, pequenas frações do Pai. Não há nada fora do Pai, tudo está dentro dele. Mas uma vez que nos comportamos de acordo com a vontade dele, aí sim nos tornamos um só. Como foi Cristo, como ele nos induziu, nos ensinou, nos instruiu a ser. Muito bem, continuando. Visto, portanto, que os filhos são seres humanos feitos de carne e sangue, o filho também se tornou carne e sangue, pois somente assim ele poderia morrer, e somente ao morrer destruiria o diabo, que tinha o poder da morte. Só dessa maneira ele libertaria aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Escravizados pelo medo da morte. Desperta tu que dormes. O que Jesus nos instrui? Não te preocupes com o dia de amanhã. Se o pássaro que não ajunta comida em celeiro tem comida o ano inteiro, a vida toda, ou o lírio que nunca teceu roupa alguma, se veste melhor do que Salomão com sua maior riqueza nos seus melhores dias, imagina você, que é a imagem e semelhança de Deus, se ele não irá cuidar. É óbvio, meus irmãos, é óbvio que ele irá cuidar. Mas a gente se escraviza pelo medo da morte. A gente se escraviza por medo, por falta de fé. Por que se escraviza por medo da morte? Porque as pessoas vivem numa paranoia de que vai faltar. Ah, mas vai faltar isso. Ah, mas vai faltar aquilo. Ah, mas eu preciso voltar aqui para esse trabalho aqui que o mundo me ensinou, que isso aqui dá dinheiro, que isso aqui não faz o quê? Buscai o reino dos céus e tudo mais lhe será acrescentado. Essa é a realidade, isso é o que as escrituras diz. Agora, se você não crê nas escrituras, tudo bem, eu respeito, cada um. Livre-arbítrio, a salvação é individual, o aprendizado é individual, eu trago informações. Agora, quem vai assimilá-las, quem vai, de fato, absorvê-las, introduzi-las e transformar em sabedoria, aí são outros 500. Aí depende de você aí do outro lado da telinha. Mas enfim, continuando. Também sabemos que o Filho não veio para ajudar os anjos, mas sim os descendentes de Abraão. Portanto, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove o pecado, os pecados do povo. Uma vez que ele próprio passou por sofrimento e tentação, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. É capaz de ajudar aqueles que são tentados. Jesus, quando estava no deserto, o diabo lhe ofereceu comida, mesa farta, lhe ofereceu os reinos deste mundo. Logo eu te pergunto, a quem pertence as cadeiras na presidência, o parlamento com o império inglês? A quem pertence os governos deste mundo? A quem pertence? É a Deus quem ofereceu os governos deste mundo a Jesus Cristo e ele negou, ele falou, não quero isso. Governos, esquerda, direita, capitalismo, socialismo, liberalismo, todos esses ismos, meus irmãos, não confunda, não é obra de Deus. Não é obra de Deus, nada disso Jesus ensinou, nada disso está no Antigo Testamento, nada disso, tudo invenções humanas. Dividir e conquistar. Todos os aspirantes a anticristo seguiu essa cartilha. Dividir e conquistar. Todas essas ideologias só servem para um propósito. Dividir, para depois conquistar. Por quê? Porque pessoas, descendentes de Néfilins, porque tem dos dois, vendem suas almas por poder e ganância e cobiça nesse mundo. Tem pessoas que vibram nessa maldita vibração e não sai dela por nada e perpetua poder após poder, deixando descendentes, deixando sua família no poder e tendo uma eternidade no Sheol, porque essa é a realidade que muitos procuram negar, muitos procuram fingir que não existe, mas não falo isso para alarmar ou para, nossa, devemos seguir porque senão de fato vamos para o Sheol. Olha, é o seguinte, a realidade existe a colheita. O que você plantar, você vai colher. E existe um tempo de maturação. Da mesma forma que nós aceitamos erros de crianças,
porque ainda são crianças, à medida que eles vão crescendo, desenvolvendo e adquirindo sabedoria, certos erros já não são mais tolerados. E se eles persistirem, é porque de fato são teimosos, rebeldes, e até certo ponto cruéis, maus em seu coração. Seu coração já está abundante em maldade, já se tornou trevas. Então, meus irmãos, isso é a história da humanidade, até que chegará o tempo da colheita, onde o joio e o trigo chegam à maturidade. E quando o joio e o trigo, que viviam junto, que eram extremamente semelhantes, chegar à maturidade, voilá, meus irmãos, aí a gente vai conseguir diferenciar uns dos outros, porque o trigo gera frutos, que gera nutrientes, que alimenta, que enriquece. O joio não passa de palha seca, superficial, vive de aparências. Então, meus irmãos, as gerações passadas, vamos dizer assim, ainda era permitido, tolerado certos erros, mas a geração que vive as dores do parto, esses não. Chegou o tempo de maturar, chegou o tempo de você escolher, pois, livro de Daniel, essas informações chegarão quando seu livro será aberto, mostrando como a gente compreenderia a profecia do último governo, logo Mateus 24, as dores do parto também, a gente compreenderia quando a informação estivesse disseminada por toda a terra e as pessoas estivessem correndo de um lado para o outro. Muito semelhante ao que estamos vivendo hoje, as pessoas correndo para lá e para cá em suas máquinas aceleradas e o conhecimento horizontalizado, o que antes era na vertical, os topos da pirâmide tinha, a galera da base não, graças ao advento da internet, que traz muito controle, mas também a gente viveu esse início da internet que disseminou a informação. Então, meus irmãos, uma vez que a informação está sendo disseminada aos 4 cantos do mundo, é o momento de decisão, é a maturação do trigo. Você vai estar do lado dos bodes ou do lado das ovelhas? Que seria até o contrário, esquerda do lado das ovelhas, direita do lado dos bodes. Aliás, tá certo, na esquerda, perdão, troquei aqui. Esquerda bodes, direita ovelhas. Trigo e joio. Qual lado você escolhe? Qual lado? Porque chegou o tempo da maturação. Não há, como nossos antepassados, como nossos bisavós, nossos tataravós, mais tempo, para maturar, para compreender a mensagem de Cristo. A gente, eu, você, as pessoas contemporâneas a nós aqui hoje, é um acumulado, estamos no ombros de gigantes. Nos gigantes no sentido de pessoas que buscaram muito conhecimento, pessoas que estudaram pra caramba, e hoje a gente se apoia em todo esse conhecimento. Hoje a gente se apoia nos ombros desses antepassados nossos, os quais a gente deve honrar e jamais culpá-los pelos erros dele, porque Jesus nos ensina que não devemos procurar culpados. A gente deve levar a verdade ao máximo de pessoas possíveis e deixa que Deus julga. Deus julgará. Você é justo, você é culpado, você não sei o quê. Cabe a ele. A mim é apenas levar a verdade. E é isso que eu faço aqui com vocês, meus irmãos, e espero de coração que essas palavras de hoje possam servir para o amadurecimento da sua alma, para o amadurecimento do seu espírito. E juntos nos provarmos diante de Deus que somos trigos, capazes de gerar frutos grandiosos para nossos irmãos, para a nação, para a nossa comunidade. E é isso, num ambiente mais aberto, um clima um pouco diferente, mas a palavra sagaz e direta como sempre, porque vem de Deus. Eu sou só um mensageiro, nada vem de mim. Passa por mim, mas tudo vem de Deus. Então é isso, meus irmãos. A palavra de hoje é essa. Agradeço vocês aí por me acompanhar sempre. Deixe seus comentários aí, deixe seu joinha, seu like. E tamo junto, família, porque vocês sabem, essa batalha tá só começando. Vamos lá, pra cima.